Crise dos respiradores sufoca Rui Costa na Casa Civil. Começa agora Brasília já. Bom dia, hoje aqui sozinho na bancada, o Alexandre Jardim está passando aí por alguns problemas de ordem pessoal, que eu confio muito que ele vai resolver logo e está o mais rápido possível de volta aqui com a gente aqui para dividir esse espaço. Mas hoje nós vamos falar de uma crise grave, pesada, que se instalou dentro do governo federal, dentro do governo Lula, na esplanada dos ministérios, mais especificamente dentro do próprio Palácio do Planalto, na Casa Civil da Presidência da República. Foi tornado público na quinta-feira pelo site UOL a delação premiada de uma empresária da Bahia chamada Cristina Prestes Tadeu. Cristina Prestes Tadeu é dona de uma empresa que comercializa remédios à base de cannabis sativa, canabidiol, uma empresa chamada Hempcare. Mas apesar de ser essa a especialidade da empresa, em 2020 essa empresa foi contratada no auge da pandemia de Covid-19 para vender respiradores para os governos dos estados do Nordeste. Na época, o presidente do consórcio Nordeste, o consórcio que agrega os governadores dos estados do Nordeste, era o então governador da Bahia, Rui Costa. Nessa delação premiada, Cristiana Tadeu afirma que Rui Costa esteve diretamente envolvido no processo que levou à contratação da sua empresa para entregar esses respiradores, um contrato de 48 milhões de reais. Porém, o que aconteceu? Essa empresa, que como se disse no início, não era especializada na compra de respiradores, foi contratada para entregar os respiradores não apenas para o governo da Bahia, mas para todos os governos, para todos os estados do Nordeste, e ela simplesmente não entregou respirador nenhum. Ela foi em busca de respiradores aí no mundo, especialmente na China, que era o principal fabricante de respiradores, é o principal fabricante de respiradores, e por conta da pandemia de Covid-19, da grande procura que havia naquela época, ela não conseguiu respirador nenhum. O pagamento foi feito de forma antecipada, ou seja, o dinheiro foi, mas o respirador não veio. Uma grande crise, um grande escândalo que depois tentou-se inclusive investigar na CPI da Covid. Os senadores que faziam parte naquela época do governo Jair Bolsonaro e hoje estão na oposição, quiseram levar esse assunto à CPI da Covid, mas como eram minoria ali na CPI, não conseguiram levar isso adiante. O caso, na época, foi abafado e ele volta à tona agora com a delação premiada da empresária que, na época, fez o contrato. Ela afirma na delação premiada que Rui Costa participou dessa mediação, que ela chegou a isso por via de um amigo do governador, que ela teve informações privilegiadas a respeito da compra, da contratação. Com isso ela colocou um preço que foi ali na época competitivo e ganhou a licitação para a compra dos respiradores que ela não entregou. Enfim, um grande escândalo que atinge agora o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que era governador na época, agora é ministro da Casa Civil da Presidência. Tudo o que o governo Lula não queria era uma crise justamente nessa hora em que sofre queda de popularidade. Uma crise relacionada àquele que é talvez o maior ponto de fragilidade do governo anterior, do governo Jair Bolsonaro, a condução da pandemia de Covid-19. Relacionada a respiradores. A gente vai lembrar que lá no governo Bolsonaro a crise se agravou e ela foi inclusive o motivo de instalação da CPI da Covid, quando pessoas morreram sufocadas em Manaus por falta de oxigênio nas UTIs,
justamente porque estavam internadas no processo de Covid-19. A Covid-19 é uma doença que provoca crises respiratórias agudas. Então, quer dizer, um problema relacionado justamente à questão de respiradores, ou seja, a esse problema de falta de oxigênio de pessoas que têm Covid, é tudo que o governo agora não queria. Rui Costa fica na berlinda. Ontem ele foi já chamado, ontem quinta-feira ele foi chamado, ontem quarta-feira, perdão, ele foi chamado ao Palácio pelo presidente Lula para dar explicações. Rui Costa diz que ele não houve irregularidade nenhuma, que as compras eram feitas de forma emergencial e precisavam ser pagas antes, que ele próprio, como governador, é que denunciou o problema na época à Polícia Civil. Mas, enfim, o caso incomoda o governo. Tanto que o Lula ontem, havia uma solenidade na qual o Rui Costa também participaria e participou, e o Lula, que iria participar dessa cerimônia, acabou não indo, acabou alegando um outro compromisso para faltar a essa cerimônia. Isso foi interpretado como um sinal do incômodo que o Lula está com essa situação. É um problema sério. O Rui Costa já vinha tendo problemas ali na esplanada dos ministérios. Ele tem problemas internos como ministro da Casa Civil. Outros ministros não gostam do modo de condução dele, diz que ele trata outros ministros como se fossem subordinados dele. Isso então já vinha causando problemas internos e problemas externos, porque no Congresso Nacional também há muitas reclamações com relação a Rui Costa, de que ele não cumpre contratos, acordos de que o governo acorda com os deputados determinadas coisas e depois essas coisas não são cumpridas. Enfim, Rui Costa já estava na berlinda, já era um nome cogitado para uma possível reforma ministerial e agora, com essa crise, essa situação aí de Rui Costa se agrava. O que tem a favor dele? O Lula não gosta de demitir ministros quando eles estão assim atacados, quando eles estão assim acusados, porque Lula, até inclusive mais ainda depois que foi preso, sempre repete que as pessoas precisam se explicar, precisam ter direito à defesa. Por outro lado, é muito ruim manter um ministro sangrando na esplanada dos ministérios, ainda mais o ministro da Casa Civil, que é um cargo central no governo. Central porque ele é uma espécie de gerente internamente do restante do governo, é quem faz a máquina funcionar, e de forma externa também porque o ministro da Casa Civil é aquele que formalmente faz as relações do governo, do executivo, com o poder legislativo, com o Congresso. Então, uma situação muito delicada. A gente vai precisar ver como na semana que vem, quando o Congresso voltar a pleno, essa situação vai ser tratada por ali e quais serão os seus desdobramentos. A gente por aqui fica acompanhando para trazer sempre as melhores informações e as melhores análises para você. E deixando sempre aquele convite que para nós é muito importante. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Até a próxima.